Olá pessoal, hoje daremos continuidade com a resolução da prova do Enseja, agora do ano de 2018. Estamos resolvendo a prova do nível fundamental e hoje vamos à parte 1, onde resolveremos das questões 31 até a 40, certo? Sou o professor Tiago Roberto, peço que nos sigam nas nossas redes sociais, curtem e compartilhem nosso vídeo e vamos deixar de enrolação e vamos à primeira questão. Vamos lá. Uma artesã irá fazer uma colcha de retalhos compostas por quadrados e triângulos retângulos, na qual as figuras com o mesmo número de lados são congruentes, conforme o molde, certo? Ela comparará os retalhos e sabe que com um quadrado, poderá fazer, dois triângulos, Só pegar aqui esse quadradinho, por exemplo, dividindo pela diagonal, ele vai formar dois triângulos, certo? Aí a pergunta é, a quantidade de quadrados que ela precisa comprar para fazer um molde vai ser o quê? Certo? Então é só imaginar que o molde vai ser isso aqui, completando essa figura aqui, Então, eu tenho que ver quantos quadrados eu vou precisar para completar, certo? Completando aqui. Lembrando que eu quero saber a quantidade, de quadrados. E um quadrado, eu preciso de dois triângulos. Ou seja, um quadrado, dois quadrados, três quadrados, aqui agora que eu vou botar dois asterísticos, 4 quadrados, aqui eu preciso dividir, vai ficar 5 quadrados, e esses dois triângulos que vão formar o sexto quadrado. Então, a resposta correta é a letra B, certo? Próxima questão. O programa Sócio Torcedor é uma iniciativa de diversos clubes de futebol. Ele permite que qualquer pessoa se associe ao clube do seu time de futebol favorito, pagando uma pequena mensalidade, além de receber descontos na aquisição de ingressos para assistir aos jogos de seu time durante 12 meses, sendo um ingresso pago por jogo por sócio torcedor, certo? Certo clube desenvolveu um programa com as seguintes opções. Por exemplo, plano 1, você paga 70 por mês e eu tenho direito a 24 jogos por ano. Até o plano 4, que você tem, R$ 12 por mês. Entretanto, você vai pagar, 35 por jogo, certo? Então a pergunta é: um torcedor desse clube quer se tornar um sócio torcedor e pretende ir, a 40 jogos de seu time nos próximos 12 meses, que é o período, certo? Ele sabe que o preço do ingresso nos estádios é de quanto, R$ 45. Observação, menos para esse plano 4 aqui, viu? Porque é um plano de sócio torcedor e você paga 35 por jogo, certo? Que plano esse torcedor deve escolher para ter, o menor gasto possível para assistir esses 40 jogos? Vamos lá, pelo plano 1, ele paga 70 por mês. Ou seja, tem quantos meses? 12. Então, 70 vezes 12. Só que ele tem direito a 24 jogos. Só que ele quer ir para 40. Vai sobrar quantos? 16. Então, mais 16 vezes o valor de cada ingresso, que é 45. Então, 16 vezes 45. 70 vezes 12 dá 840, mais 16 vezes 45, 720. Somando isso, dá 1560. Vamos ver agora o plano 2. Vou botar um asterísticozinho aqui. Plano 2 é 90 por mês. Então, 90 vezes 12.
Mas ó, tem direito a 36 jogos. Só que ele quer ir para 40. Então, mais 4 vezes 45, certo? Então, 90 vezes 12 dá 1080, mais 4 vezes 45 dá 180, e somando isso dá 1260, certo? O próximo, 120 por mês. E tem direito a 50 jogos. Ele só quer ir a 40, então já está todos os jogos inclusos. Então, só fazer esse cálculo aqui. Vou colocar aqui agora. Aqui eu tinha colocado asterisco aqui e aqui. Então, aqui eu vou botar 2 asteriscos. Então, ó, esse aqui é o referente ao plano 2. Esse aqui agora, ó, 3 asteriscos. Certo? Então, vai ser 120 vezes 12, que dá exatamente o 1440. Certo? E agora o plano 4, que é o do 1 asterisco. 12 por mês, então 12 vezes 12, mais 35 por jogo. Se eu quero ir para 40 jogos, então vai ser 35 vezes 40. 12 vezes 12, 144, mais 35 vezes 40, 1.400. Somando os dois, dará 1.544. Logo, qual é o plano mais lucrativo, né? Ou seja, que vai ter um menor gasto? É esse aqui, 1.260, que se refere ao plano 2. Resposta correta, letra B. Certo? Próxima. O diretor de uma escola observou o número de meninos e de meninas matriculadas nos anos de 2011, 2012 e 2013. Com o intuito de prever a variação na quantidade de alunos dos sexos feminino e masculino que serão matriculados em 2014. O quadro apresenta os dados observados nos anos citados. Por exemplo, aqui, ó, número de meninas passou de 400 para 450, de 450 para 500. Dá para observar que o aumento está sendo de quanto em quanto? De 50 em 50. Certo? Já o de meninos, 520 para 500, 500 para 480, ou seja, está reduzindo de 20 em 20. Certo? Continuando, com os dados obtidos, o diretor observou um padrão de crescimento no número de meninas e um padrão de decrescimento no número de meninos nesses anos e considerou que esses padrões seriam mantidos para 2014. Mantidos esses padrões, quantas meninas haverá a mais do que meninos dentre os alunos matriculados em 2014? Então vamos lá, as meninas vão passar de quanto? De 500 para 550. E os meninos vão sair de 480 para 460. Eu quero saber quantos tem a mais. Ou seja, eu vou subtrair. 550 menos 460, 90. Resposta correta, a letra D. Tranquilo? Vamos lá. O proprietário de um caminhão aluga seu veículo para uma empresa. Todas as despesas com esse veículo são por conta da empresa, que paga ainda mensalmente um aluguel de R$ 3.600 mais R$ 2,00 por quilômetro rodado, certo? A distância percorrida pelo caminhão por mês é de quanto? 600 quilômetros. Então, antes de continuar a leitura, já vou fazer a continha disso aqui, porque provavelmente eu vou precisar lá na frente. Então, vamos lá. De quanto vai ser o custo? De 3.600, que é fixo, certo? Mais R$ 2,00 por quilômetro. E a pessoa gasta quantos quilômetros? 800. Eu falei 600 naquela hora, não foi? Vamos lá, é 800. Então, vai ficar 3.600 mais 2 vezes 800, 1.600. Somando os dois, 5.200 será o gasto, certo? Continuando a leitura.
Por uma mudança de contrato, a empresa reduz o valor mensal do aluguel em R$ 600. Reduziu. Então, vai passar de 3.600 para 3.600 menos 600, ou seja, sairá por 3.000. Mas o caminhão pode aumentar a distância percorrida, certo? Que distância em quilômetros o caminhão deverá passar a percorrer por mês para que seu proprietário continue a receber o mesmo valor mensal que recebia no contrato antigo? Ou seja, ele quer continuar recebendo 5.200, ou seja, ele vai ter que percorrer mais de 800. Então, será mais quanto? 2 vezes um determinado valor, que eu não sei, que vai ser o meu x, e ao final vai ter que dar quanto? 5.200. Então, vai ficar 3.000 pode ir para o outro lado, então vai ficar 2 vezes x, que é igual a 2x. 5.200 menos 3.000 fica 2.200. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 2.200 dividido por 2, x igual a 1.100. Opa, pegadinha aqui. Mentira, eu que me atrapalhei mesmo. 1.100. Resposta correta, letra B. Certo? Próxima. A produção de veículos automotivos para exportação é um meio de adicionar valor aos produtos da siderurgia brasileira. Vale, pois, investigar as possibilidades de expansão da indústria automobilística. O gráfico mostra a evolução da população urbana e da produção de veículos, que ele chama de frota, e a população urbana ele abrevia como POP-URB, a partir de 1995 e as suas estimativas, certo? Então ele falou, de acordo com as informações citadas, a quantidade de veículos por pessoa em 2010. Então, está aqui 2010. Qual é a quantidade de pessoas? 174. E qual é a quantidade de veículos? É o que ele chama de frota. 47. Então, é só dividir a quantidade de veículos, 47, dividido por 174. Precisa dividir essa conta? Não, porque ele deu exatamente na forma de fração. Então, resposta correta, a letra A. Certo? Próxima. O quadro detalha algumas atividades cotidianas de uma família e o consumo de água por minuto em cada atividade. Por exemplo, lavar a louça. Lava quantas vezes por dia? 3 vezes. Tempo médio de 10 minutos. E o consumo de água é 6 litros por minuto. Agora a pergunta. Dentre as atividades apresentadas, aquela em que a família consome a maior quantidade total de água. Vai ser o quê? Vamos lá. Escovar o dente. Escova quantas vezes ao dia? 15. Tempo médio de 2 minutos. Ou seja, como escova 15 vezes, então vai ser 15 vezes 2. E em cada minuto se gasta quantos? 7 litros. É só multiplicar vezes 7. Isso aqui vai dar 210 litros. O próximo de lavar louças. Vou botar aqui 1, 2, 3, 4. Aqui foi o 1. Agora o 2, que é de lavar louças. Quantas vezes? 3 vezes. E cada vez demora quanto tempo? 10 minutos, ou seja, vezes 10. Em cada minuto gasta quanto? 6. Então, 3 vezes 10, 30, vezes 6, 180 litros. O terceiro. Quantidade de vezes de lavar louças? 1. Lavar louças não, lavar o quintal, desculpa. Em cada uma gasta quanto tempo? 8 minutos. Então, vezes 8. E o consumo de água por minuto? 10. Então, vezes 10. Então, isso aqui vai dar 80 litros. E, por fim, tomar banho. Quantidade 4. Tempo médio 7, ou seja, vezes 7.
E o consumo de água por minuto, 9. Então, vezes 9. 4 vezes 7, 28. 28 vezes 9, 252 litros. Resposta correta, a letra D. Próxima questão. Uma região forneceu uma colheita de 1.200 sacas de milho. Durante uma entrevista, especialistas afirmaram que a probabilidade de, entre as 1.200 sacas, apenas 1.150 serem próprias para a venda é igual a 1. Essa probabilidade de dizer que a probabilidade de, dentre essas 1.200, 1.150 serem próprias para vendas é igual a 1, é que isso é igual a 100%. Esse 1 equivale a 100%, certo? Também foi dito que as sacas impróprias serão utilizadas na fabricação de ração. Então, você tem 1.200 que são próprias. Sobrou 1.150, sobrou não. Tem 1.150 que são próprias para vendas. Ou seja, sobrou quantas para transformar em ração de gado? 1.200 menos 1.150. E essa conta é bem fácil, né? 50. Que é a pergunta: quantas sacas de milho serão transformadas em ração? O que sobrou? 50. Resposta correta, a letra B. Próxima. Segundo a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a produção de automóveis teve uma queda comparando o primeiro semestre de 2015 com o segundo semestre de 2014. Então, vou colocar aqui essa observação. Segundo semestre de 2014 com o primeiro semestre de 2015. E ele diz aqui, foram 3,4 milhões de unidades montadas no segundo semestre de 2014. 3,4 milhões. E no segundo semestre, opa, coloquei errado aqui, esse 3,4, não, tá certo. 3,4 milhões de unidades montadas no segundo semestre de 2014. Então, tá ok. Contra 2,86 no primeiro semestre de 2015. 2,86. Então, teve essa queda. Então, a redução na produção de veículos no segundo semestre de 2014 para o primeiro semestre de 2015 em milhão de unidades foi de... Então, é só fazer uma conta de subtração. 3,4 menos 2,86. Acrescenta um zero aqui, né? Pronto. Pega emprestado. 10 menos 6, 4. Pega emprestado de novo. 13 menos 8, 5. 2 menos 2, 0. Não esquece da vírgula. Então, a redução foi de quanto? 0,54 milhões. Resposta correta, a letra A. 39. Um marceneiro está construindo um portão de madeira. Já providenciou a estrutura principal, tomada por 4 tábuas pregadas, conforme indicado na figura. Visando dar estabilidade ao portão, o marceneiro decidiu pregar tábuas para dar mais firmeza à estrutura principal, evitando sua deformação, certo? A opção que o marceneiro pode empregar, que faz o uso do menor número de tábuas e que é capaz de conferir ao portão a firmeza desejada, é o quê? Bom, todo professor já deve ter dado essa dica, né, quando você vai fazer questões desse tipo, que é só simplesmente você pensar em um triângulo, né? Vamos dizer que no triângulo aqui, os lados sejam palitos de picolé. Se você prender o palito de picolé com os preguinhos aqui nos vértices, você pode movimentar para que lado você quiser, ele vai continuar rígido. O máximo que pode acontecer é quebrar os palitos de picolé. Já se você pega 4 palitos de picolé e prende nos vérticezinhos, ele vai sempre ficar móvel. Por quê? Porque não é um triângulo. Tem como se movimentar, por exemplo, para cá
e para cá, entende? Então, a única coisa que faz ele ficar realmente rígido é você colocar um na diagonal. Não precisa ser nem nas duas. Você colocou um aqui, ele pode movimentar. Você pode puxar para que lado? Para cá, que eu destaquei, ou para cá. Ele não vai se movimentar. E como eu quero o menor, só pode ser o quê? A letra C. Tranquilo? Então era só raciocinar nesse detalhezinho aqui. Certo? A última de hoje diz assim: uma pessoa começou a investir em um plano de previdência complementar. No momento da contratação, fez um depósito inicial e realizou nos meses seguintes depósitos mensais fixos. Veja a evolução do saldo sem rendimentos durante os primeiros meses de aplicação do plano de previdência, certo? No mês 0, ou seja, a pessoa colocou R$ 150. Depois, aumentou para 200, ou seja, mais 50. Depois para 250, mais 50 de novo. Depois para 300, mais 50 de novo. E depois 350, mais 50 de novo. Aí a pergunta: como essa pessoa gostou de ver o saldo acumulando, resolveu continuar os depósitos por muitos meses. E para não solicitar extratos mensalmente, criou uma expressão algébrica que lhe permita calcular o saldo sem rendimentos no mês que desejasse. Certo? Por exemplo, no quarto mês vai ser o 150 mais 50, mais 50, mais 50, mais 50. Entende? No sétimo mês, mais outros 50 do quinto, mais outros 50 do sexto e mais uns 50 do sétimo e por aí vai. Aí a pergunta é: a expressão algébrica que permite calcular o saldo em reais do plano de previdência, lembrando, sem rendimentos, no mês N é o quê? Então vamos lá. Vai ser o quê? A pessoa começou com 150. No primeiro mês, mais 50. No segundo mês, mais 50. Até o enésimo mês, que eu não sei o que é, então estou colocando essa reticência. Vai ter adicionado mais 50. Ou seja, terão N parcelas iguais a 50. Ou seja, vai ser o quê? Esse 150 mais 50 vezes N. Resposta correta, letra C. Tranquilo? Que ele colocou 50N mais 150. Que é a mesma coisa. Mudar essa ordem aqui. Certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, curtem e compartilhem. Ainda virão mais outros 2 vídeos para complementar a resolução dessa prova. Aquele abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Fui!